Olá, eu sou a Maíra. E eu sou a Larissa. Bem-vindos ao canal do Ativo Idoso, onde a gente tem o intuito de fazer uma conversa, um bate-papo sobre o envelhecimento, principalmente voltado aos terapeutas. Então vai ser um canal de estudo do envelhecimento para que você possa atender o seu paciente idoso com um raciocínio além da técnica. Então vamos lá, porque hoje o nosso assunto é muito importante para quem trabalha com idoso. A gente vai falar sobre os princípios do envelhecimento humano. E quem trabalha com idoso, independente se você trabalha especificamente com essa população ou se você atende outras áreas, por exemplo, a fisiodermatofuncional, por exemplo, a fisiopélvica, a fisiodesportiva, em algum momento, né, Lari, você vai se deparar com o idoso. Então é importantíssimo que a gente relembre esses princípios, esses conceitos, para que a gente atenda o idoso com segurança, independente de que área você esteja atuando. Então vamos lá começar a entender todo esse processo? O que a gente tem que pensar? Primeiro, que a nossa população está envelhecendo, não é mesmo? Né? A gente tem esses conceitos de que o idoso ele está cada vez ficando mais velho, além de a gente ter uma população cada vez maior de idosos. O IBGE ele nos traz dados de que em 2040, daqui menos de 20 anos, 18 anos, a gente já está em 2022, né? A gente vai ter cerca de 1/3 da população formada por idosos. Vocês têm noção do que é isso? 1/3 da nossa população vai ser de pessoas idosas. Então, se você aí está em dúvida se você gosta ou não de atender essa área, a gente vai te contar uma novidade. Essa demanda aí tende a cada vez crescer mais e vai ser o auge, né, Lari, daqui a alguns anos. Então, se liga aí nos princípios que a gente vai trazer para vocês, para que a gente consiga entender um pouquinho melhor. E é importante entender também que esses idosos eles vão vir com demandas diferentes, exatamente pelo que eu vou falar para vocês agora, que o envelhecimento ele tem 5 pilares muito importantes e que vai influenciar na qualidade desse envelhecimento. Então são as condições socioeconômicas, as condições biológicas mesmo, da genética, do estilo de vida do paciente ou os aspectos psicológicos desse idoso. Então, todos esses pilares, eles vão influenciar na qualidade do envelhecimento. Para também ter uma noção melhor sobre essas diferenças, a gente estuda sobre a senescência e sobre a senilidade. Isso é muito importante, vocês vão ouvir bastante a gente falar sobre isso aqui no canal e também no nosso Instagram, porque é onde se baseia o nosso raciocínio no tratamento. Então, a senescência é o envelhecimento fisiológico e não patológico. Ou seja, são alterações muito comuns do envelhecimento e que a gente vai precisar intervir, porque ele pode influenciar na sua mobilidade, mas a gente não precisa olhar para uma carga tão pesada, de uma doença e afins. Diferente da senilidade, que é quando a gente fala daquele idoso senil. Então a senilidade, ela realmente é caracterizada por doenças crônicas ou por alterações que vão influenciar o idoso de forma funcional, mas que elas não são características fisiológicas do envelhecimento. Por exemplo, a senilidade ela pode acontecer mesmo em pessoas adultas. Um exemplo bem claro é uma pessoa de 45, 50 anos que teve um AVC e ficou acamada. Ela está no processo senil de envelhecimento, mas ela ainda não é idosa. Então é muito comum que ocorra nos idosos, mas não são apenas com essa população. O interessante também, Lari, a gente lembrar aqui, vamos dar algumas características para eles identificarem o que é senil e o que é senescente, né? Vamos pensar no que é normal, o que é fisiológico do processo de envelhecimento. Aquele cabelinho branco do idoso, aquela dificuldade na questão visual que vai diminuindo um pouquinho de dificuldade auditiva, uma leve dificuldade na questão da memória também. Sabe aquela dificuldade que eles apresentam? Foi falar uma palavra e aquela palavra fugiu e daqui a pouco ela retorna. Isso a gente considera normal, porque até a gente, às vezes, de vez em quando, esquece de alguma coisa, né? É verdade. Então, a gente pode considerar isso como fisiológico, como normal no processo de envelhecimento. Agora, se esse idoso já apresenta uma hipertensão, se esse idoso já apresenta diabetes, se ele já tem uma osteoartrose, uma osteoporose, aí a gente considera isso como patologia. Lembrando que nós podemos intervir tanto no processo preventivo, fisiológico do envelhecimento, como no processo patológico. Isso é bem legal da gente frisar, né, Lari? Porque às vezes a gente fica um pouco confuso, a gente acha que só precisa tratar a doença. Não, nós podemos intervir nesse processo que vem sendo desenvolvido aí com o
próprio processo natural do envelhecimento. E se a gente virar essa chave, a gente abre um novo ramo de atuação. Isso nos rende mais pacientes, consequentemente a gente consegue melhorar a nossa renda ali. Só dando mais um exemplo disso que a Maíra falou da comparação entre senilidade e senescência, tem umas comparações bem parelhas assim que a gente fez até num post bem interessante lá no nosso Instagram. Se você quiser dar uma olhada lá, você vai perceber que é, por exemplo, a osteopenia, ela é fisiológica, essa perda da massa óssea. Agora a osteoporose, ela é patológica. Então a perda da massa muscular, uma leve perda, ela é fisiológica, mas a sarcopenia é patológica. Então a gente tem essas diferenças que também ajudam no nosso estudo. E Lari, agora que você falou disso, né, a gente precisa lembrar eles que é fundamental que eles saibam essa diferença. O que é patológico e o que não é, porque, gente, tem muito fisioterapeuta aí tratando processos fisiológicos do envelhecimento como patológicos e o contrário também como verdadeiro, tratando a sarcopenia como se fosse algo normal, né? Então a gente tem que ficar muito atento e por isso que a gente bate na tecla para que vocês aí consigam entender que esse processo é diferente e que a gente tem que ter uma abordagem consciente se esse paciente está num processo natural ou se ele já tem algumas doenças crônicas, muitas vezes, que a gente sabe que o idoso apresenta, isso é bem comum, mas se Deus quiser, daqui a alguns anos, né, a nossa população aí vai estar cada vez mais se cuidando e a gente vai ter menos intervenções nessa questão patológica, muito mais preventiva. Então, fiquem atentos aí que a gente vai sempre falando sobre esse assunto com vocês. E pra gente, então, começar a conversar, nós vamos falar algumas mudanças fisiológicas de cada sistema corporal, principalmente influenciado na funcionalidade desse idoso. Então, o que difere os idosos de outros pacientes? Principalmente a redução progressiva das suas reservas fisiológicas, ou seja, cada sistema corporal do idoso está envelhecendo, como de qualquer pessoa, na verdade, mas ele se evidencia muito no envelhecimento. Então, se esse idoso ele dá uma entrada, por exemplo, no hospital por uma pneumonia, onde teoricamente está afetando apenas o sistema pulmonar dele, ele vai ter uma alteração nos outros sistemas porque eles não vão conseguir suprir a demanda fisiológica que está sendo exigida. É muito importante a gente entender. E por que também que esse idoso ele tem essa consequência das reservas fisiológicas diminuída? Então, tem a parte das polipatologias, que influencia muito. Então, aquele idoso senil, onde ele tem uma hipertensão, diabetes, uma alteração coronariana, e aí ele está desenvolvendo talvez algum processo de alteração cognitiva mais importante. Tudo isso vai influenciar para que se ele dê uma entrada no hospital, os sistemas não conseguem se organizar e ele vai demorar mais para ter alta ou então evoluir para um desfecho negativo, né? A gente também tem as polifarmácias, né, Maíra? É importante a gente lembrar que vamos tentar diferenciar o que é uma cascata de problemas clínicos e o que é uma cascata de problemas medicamentosos. Vamos imaginar que esse idoso primeiro ele chega pra gente com o sedentarismo, que é muito comum, né? A gente vê os idosos hoje em dia, eles realmente, hoje eles já estão praticando mais exercício físico, mas antigamente isso não era comum no dia a dia, então eles vêm pra gente já com essa característica. Quando a gente tem o sedentarismo, a chance de você ter uma obesidade é muito maior, né? Concorda com a gente? E aí, essa obesidade, esse sobrepeso, porque a gente tem que lembrar que a classificação também é diferente quando a gente fala do idoso com relação à obesidade, né? Mas isso é um tópico que a gente pode falar em outro assunto aqui. A gente pode ter uma chance maior de uma osteoartrose de joelho, porque a sobrecarga vai ser grande. E aí, com uma osteoartrose, a gente vai ter uma instabilidade na marcha, muito provavelmente a chance de queda desse idoso vai ser maior. Então, ele já é sedentário, realmente ele já vai ter uma força muscular diferente de um idoso que pratica atividade física. E aí, ele já tem uma osteoartrose, já tem uma chance maior de queda, porque ele vai ter uma instabilidade na marcha. A chance de fratura vai ser grande. Se ele chegar a ter uma fratura, ele pode ficar hospitalizado, né? A gente tem essa chance aí também. E além disso, gerar uma embolia pulmonar, por exemplo. E aí sim, talvez ir para essa hospitalização, gerando então às vezes outros problemas que a Larissa falou, que o paciente idoso é diferente do paciente adulto, que a homeostase dele é diferente, o controle para a gente ficar em equilíbrio é mais devagar. E aí lá dentro desse hospital ele pode, por exemplo, ter uma sepse, ter algo, um processo inflamatório muito grande, podendo até chegar à morte. Então, imaginem, esse idoso era um idoso sedentário simplesmente, mas olha toda essa cascata que chegou e levou então a essa
morbidade ou mortalidade realmente, tá? E quando a gente fala então dessa cascata medicamentosa, o que a gente tem que pensar? O idoso vai, né, consultar com o médico, com o profissional especializado que vai fazer esse diagnóstico e vai dar medicação para esse paciente. E aí esse idoso ele não consulta só com aquele médico, né, Lara? Ele vai com outro, não necessariamente ele tem aquele médico de confiança, né, que conhece todo o histórico clínico dele. Então o primeiro médico deu um medicamento, o segundo médico deu outro medicamento que às vezes foi resultado, consequência daquele primeiro e que realmente não era uma patologia diagnosticada, mas sim, né, uma consequência daquele primeiro medicamento. E aí a gente vai gerando uma cascata, uma bola de neve mesmo, um ciclo vicioso. E às vezes a causa principal era lá a primeira questão que o paciente trouxe para o primeiro médico, né? Para a primeira intervenção que aconteceu ali. E, gente, a gente não está falando que é fácil. O idoso tem muitas patologias associadas, né? Tem muitos problemas. A gente acabou de falar das questões fisiológicas e patológicas que às vezes acabam se confundindo. Então, a gente tem que ter um olhar clínico muito específico e o fisioterapeuta vai poder ajudar nessas questões. Porque a gente convive com o idoso quase que todos os dias, né? Semanalmente. Então, a gente conhece como que é o dia a dia dele, a gente consegue ter essas intervenções e fazer esse controle, esse feedback aí com os outros profissionais, trabalhando de uma forma multiprofissional, que é bem importante quando a gente trabalha com o idoso. O último fenômeno bem comum dos nossos pacientes é o fenômeno do iceberg. O que seria isso? Igual um iceberg, tem uma ponta onde a gente enxerga o gelo, mas tem 10 vezes mais gelo para debaixo da água. E é mais ou menos nesse sentido, onde a gente tem doenças que a gente enxerga, que são claras pra gente, mas por debaixo dos panos ali tem outras alterações acontecendo que nem sempre são diagnosticadas ou percebidas a tempo da prevenção ou do tratamento, tá? Então a gente também tem que ter esse olhar para ver se, nossa, a gente acompanha esse idoso 3 vezes por semana, mas hoje ele não tá no melhor dia dele. Por quê? Às vezes ele tá febril, às vezes ele tem uma alteração de glicemia e tudo isso pode estar acontecendo por alguma alteração em um sistema que não consequentemente é aquele que está alarmando, porque lembra que a gente conversou que tem a reserva fisiológica diminuída? Então, rapidamente eu tive um caso de uma paciente que estava com uma alteração de glicemia muito importante, estava com mais de 300 de glicemia, ela é diabética, mas a gente foi investigar, ela deu o pico porque ela estava com uma infecção urinária não diagnosticada. Então a gente deu um resumão para vocês sobre os sistemas bem rapidamente, mas a gente vai preparar para vocês uma aula específica de cada um, para vocês entenderem que existe uma cascata muito importante no envelhecimento, onde aquele idoso que ele é sedentário, ele vai, se não intervir, se a gente não intervir para quebrar essa cascata, ficar num ciclo vicioso, onde ele tem um envelhecimento com uma inatividade, onde vai causar dor ou alguma alteração de mobilidade, que ele vai se sentir talvez mais deprimido, com uma alteração, uma cognição de humor, seria uma ansiedade ou uma depressão, que diminui a mobilidade dele, ele fica mais sedentário, enfim, é um ciclo vicioso que a gente vai colocar a imagem para vocês aqui na tela, para ficar mais claro essa interação. Primeiramente, pedimos para vocês curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal, que agora a gente tem um canal, né? Agora é o primeiro vídeo, então se você está chegando aqui e não nos conhece ainda, nos segue no Instagram, @atividoso, curta e compartilha e se inscreve no canal, porque a gente vai trazer muitos vídeos que vão elucidar a sua prática, tá? O nosso foco mesmo é trazer esse olhar voltado para o raciocínio clínico além da técnica. Então chega de fazer o mínimo, porque os idosos eles não querem mais o mínimo, então a gente precisa também estar evoluindo junto com eles. Isso aí. Então fiquem aqui com a gente e te esperamos no próximo vídeo.